Fala galera, esse é o primeiro episódio do podcast Of Jesus. Existe algo de Jesus para você, seja qual área você estiver. E é por isso que hoje nós estamos aqui para iniciar. Esse é o primeiro episódio de muitos que virão. Eu estou aqui com uma pessoa mais que especial, um amigo, um irmão, o William Teresman. Ei, Joe! Que bom poder fazer parte desse primeiro episódio, de estar aqui, podendo participar desse projeto. Fico muito feliz. Não poderia ser outra pessoa, né, irmão? Tu já tá aí comigo na minha casa, nós fizemos 2 anos de amizade, né? Nos suportamos durante 2 anos. Galera, é muito legal ver como que as coisas de Deus acontecem, né? Eu lembro que, antes da gente iniciar o assunto aqui, né? Mas eu lembro que você foi no aniversário do meu pastor, que é seu pastor hoje também. Que é meu pastor hoje também. Pastor Wesley. E aí dali surgiu uma amizade. E até pra gente iniciar esse podcast, mano, queria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Quem é o William, quem é o homem de Deus que tem se tornado cada dia mais. Fala pra mim, mano, como começou tudo isso. Bom, eu sou o William. Bom, tenho uma caminhada bem longa, né? Mas dentro do cristianismo, os meus pais se converteram quando eu tinha 8 anos de idade, em um momento bem complexo da minha família. Mas, enfim, uma criança sem entender muito ainda, sem entender exatamente o que é o evangelho, mas caminhando. Aos 14 anos de idade comecei a cantar, comecei a me envolver na parte musical, na igreja, e isso para mim assim, foi fundamental, importantíssimo, porque isso me fez ter um peso de responsabilidade também, em termos de referência, testemunho, comportamento. Né? Então foi muito importante nessa fase, principalmente da adolescência, né? Que todo mundo passa e enfrenta diversos conflitos, né? Bom, depois disso, seguindo na parte musical ainda, eu gravei meu primeiro CD aos 19 anos de idade. Depois comecei a cantar e saí cantando de igreja em igreja, viajando muito, acreditando que esse era o meu chamado. Nada contra quem acredita, né? Mas não era Você fala itinerante, né? Itinerante. Mas não era o que Deus tinha para mim, assim, dessa forma. Não significa que eu não saia, que eu não cante, enfim. Mas era parte de um processo da minha vida, do meu chamado, do meu ministério, né? E depois disso, segui cantando no ministério local, gravei o segundo CD, depois passei a servir na minha igreja local apenas. E hoje voltei a gravar, na verdade, no ano passado. Foram 2 músicas lançadas, uma em dezembro do ano passado, a outra em maio, se eu não me engano. De maio a primeira autoral, e agora em dezembro nós estamos colocando voz na segunda autoral. E é muito legal isso, porque com o tempo, como cristão, nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo muita coisa. E eu falei da parte musical, né? Mas também na parte profissional, sou formado em publicidade e propaganda, tenho MBA em comunicação e marketing digital. Hoje sou dono da minha própria agência de comunicação e marketing, lá em Vila Velha. Tenho uma equipe de 10 pessoas que são envolvidas hoje dentro da agência, de forma presencial e algumas não. Mas tudo isso se conecta, porque eu compor é uma forma de me comunicar, de propagar o reino. Eu aprender comunicação é uma forma de propagar o reino. E, mano, para fechar, quando eu eu entrei na faculdade, eu tive uma dificuldade muito grande, porque tinha muito tempo que eu tinha saído do ensino médio, fiz vestibular e não tinha, na época, condições de manter na faculdade, mas falei com Deus assim: Deus, eu estou aqui porque eu quero aprender todas as técnicas da comunicação para que eu possa utilizar isso para a propagação do reino. Então, é você entender que não é sobre eu mesmo, mas sobre algo muito maior, seja na área profissional, seja na área ministerial, né? Sobre compor, sobre cantar, não é sobre mim, né? É sobre alguém muito maior, é sobre um reino, né? É sobre uma glória, é sobre salvação. Então, inclusive, minhas músicas são
e eu acredito que sempre serão falando sobre ele, né? Então, assim... E aí unir tudo isso é muito bacana, porque você utiliza a comunicação, né, da comunicação, do marketing para propagar o reino, as músicas, compor, a criatividade, você conecta tudo isso para que você possa propagar o reino. Uau, mano. É legal ver essa caminhada sua, porque em alguns pontos tudo vai se juntando e cooperando, né, para que você possa ter o seu emprego, a sua empresa e ao mesmo tempo também comunicar através da canção, através da música. E você também teve uma experiência bacana no evangelismo contagiante, né? Verdade. Eu lembro que quando você chegou lá na igreja, você compartilhou um pouco. E como que foi, cara, essa parte do evangelismo também entrar na sua vida? O evangelismo foi quando eu cheguei na Ibre Jetibá, em Santa Maria de Jetibá, na Igreja Batista. Não foi uma intenção criar um ministério de evangelismo. Foi tudo muito natural. Eu havia acabado de chegar na igreja. E quando eu cheguei, eu falei que eu não queria estar envolvido em nenhum ministério. Enfim, eu queria ficar quieto um pouco, até porque eu vim da Assembleia e fui para Batista. Então, eu queria entender melhor, aprender um pouco mais. Era um estilo totalmente diferente, né? Mas aí o evangelismo contagiante nasceu de uma forma até interessante, porque nós estávamos na reunião numa casa de uns irmãos da igreja, saímos dali muito cheios, com o violão na mão, e a gente saiu na rua assim, cantando, todo mundo muito cheio, né? E aí nós paramos numa praça, eu e mais 2 amigos. Pegamos o violão e ficamos ali cantando, e tinha um vigia só, sentado ali, observando a gente cantar e tal. A gente ia cantando como se a gente estivesse na igreja, assim, né? E no momento que a gente estava ali sentado, eu falei assim, gente, que tal a gente vir fazer isso amanhã cedo, aqui na praça? Aí, beleza, vamos fazer isso. Aí, tá, ok, amanhã, bem cedinho, 9 horas a gente vem aqui e tal. E a gente começou a contar para algumas pessoas no WhatsApp, a gente vai, pessoas da igreja mesmo. E essa galera que era mais jovem foi estar com a gente ali, e nós começamos a cantar, e aí as pessoas paravam, a gente começou a abraçar as pessoas. Aí foi se desenvolvendo. Que tal a gente oferecer abraços? Né? Porque nós estamos numa cidade, eu não sei como está hoje Santa Maria, mas era uma das cidades com maior índice de suicídio do Espírito Santo. Nossa. Então, poxa, as pessoas precisam de abraços, vamos oferecer abraços e tal. Então, assim, foi muito bacana, porque através do abraço, as pessoas choravam, davam abertura, né? E as pessoas na cultura pomerana são muito resistentes a isso. Fechados, né? São muito fechados. Então, daí foi se desenvolvendo. Nós fomos criando outras ações e foram se agregando mais pessoas da igreja. E quando fomos nos dar conta, já estava com mais de 50 pessoas envolvidas no projeto, com diversos formatos e ideias diferentes. Não só o abraço, como montar mesa de café na praça, vamos oferecer café da manhã para todo mundo que passar, convidar para tomar café com a gente, né? Tipo assim, você aceita tomar um café da manhã comigo? Então, tem várias coisas aqui pra gente comer e tal. Não quero. Então, você aceita uma água? Poxa, uma água todo mundo quer, no calor, né? Sim. Aí eu ofereci água mineral. Sempre tinha assim, não, mas eu não bebo café, mas eu tenho suco, mas eu tenho leite, eu tenho Toddy, então a gente tem chá. Alguma dessas coisas a pessoa vai gostar, não tinha como ela escapar. Então, foi isso. E aí, depois nós fomos fazendo o Evangelismo dos Balões, que foi o mais conhecido nosso, que nós colocamos mais de 7.000 balões de coração na cidade, espalhados pelas ruas. Né? Então, tinha uma mensagenzinha nos balões, assim, um cartãozinho. Estava escrito assim, você sempre quis que alguém morresse de amor por você. Ele morreu. Uau. Então, foi algo que mais impactou. Na época, nós saímos nos jornais aqui do estado, nas mídias sociais. Então, assim, Bombaram. Um monte de mensagens, de menções. O evangelismo foi algo bem bacana, porque nós estávamos sempre tentando inovar e usar a criatividade. Até que nós chegamos no Fora da Caixa. E o Fora da Caixa, ele nasceu de algo muito bacana, que eu estava 2 anos orando por algo que estava no meu coração, estava na minha mente, mas eu não sabia expressar o que era aquilo. Então eu ia orando e falando assim, Deus, eu preciso entender isso melhor para saber como fazer. E foi. Quando chegou no período de 2 anos, eu falei assim, já sei. Nós vamos para uma praça, eu vou juntar essa galera aqui, nós vamos começar a aprender técnicas de circo.
Nós vamos cuspir fogo, nós vamos fazer malabarismo. Eu falei assim, quem quer fazer malabarismo? Quem quer aprender a cuspir fogo? Eu vou buscar pessoas que possam nos ensinar. E foi aquela loucura, assim, né? Fizemos um dia de capacitação, juntamos todo mundo. Aí as pessoas vendo onde se identificava mais, onde não se identificava, e foi aprendendo. Aí nós fomos para uma praça com essa questão de circo, com questão de dança de rua, com música, com louvor, né? Com palavra, distribuindo algodão doce de graça, pipoca, fogo de artifício colorido. Então, toda uma questão visual, porque o visual também é uma forma de se comunicar, para despertar nem que seja a curiosidade das pessoas para irem lá. Então, isso foi... E aí, quando veio a ideia, vai ser assim, a gente tem que ser em uma praça. Por que tem que ser numa praça? Não sei, porque eu estive orando e tinha que ser numa praça. E a gente tem que pregar nessa praça, né? A gente tem que cantar nessa praça. Então, quando aconteceu isso, eu cheguei, juntei todo mundo, compartilhei a visão. Aí me falaram assim, eu conheço uma pessoa que está fazendo algo muito parecido. João Paulo. Era o João Paulo, do Movimento Sal na Terra. Aí me mostraram, comecei a acompanhar, entrei em contato. João Paulo, vem participar com a gente do primeiro Fora da Caixa. João Paulo veio participar com a gente. Saiu de Brasília, veio participar com a gente aqui. E conversando com o João Paulo, falei, João Paulo, 2 anos. E era alguma... Deus sempre falou comigo que era algo de rua e tal. O João Paulo começou a compartilhar. Que ele tem de diversos lugares do Brasil e as pessoas iam falando a mesma coisa. Que tem 2 anos, que eu tenho orado, eu não sabia o que era, mas sabia que era algo de rua, que tinha que ser em praças. Então, assim, quando ele me contou isso, eu fiquei assim, meu Deus, é Deus compartilhando... Conectando, né? Pessoas de todos os lugares do Brasil para ir para as ruas. E foi algo, bem assim, pelo que eu entendi, algo bem específico para aquele tempo, que aconteceram vários, eu lembro dessa época. Eu conheci o João Paulo nessa época. E, cara, William, algo que eu percebo assim, na nossa geração é que as pessoas acham que o ministério evangelístico, falar de Jesus... As pessoas acham que falar de Jesus é só para o evangelista. As pessoas falam, não, transfere essa culpa. Fala, não, deixa que eles fazem essa parte. Só que isso, cara, é um chamado da igreja de Cristo. Isso é uma missão de todos nós. Mateus 28, cara, a grande comissão é para toda a igreja. É para todos nós. Então, tipo assim, se a gente não compartilha essa mensagem, a igreja em si, isso fica muito pesado para o evangelista. Porque a gente vê cada vez mais igrejas com poucos evangelistas. Eu vejo muito isso, sabe? Tipo assim, na nossa igreja, nas igrejas próximas que nós conhecemos. Quem são as pessoas que estão nas ruas? Quem são as pessoas que estão nas praças? Quem são? É uma minoria muito grande, porque as pessoas transferem essa culpa. E isso é papel nosso, eu vejo assim. Esse é o papel da igreja de Cristo. De toda a igreja, seja diácono, profeta. Irmão, nós carregamos a melhor notícia do mundo. Nós carregamos a notícia que pode libertar muitas pessoas, o cativo, o enfermo. Irmão, existe algo poderoso sobre a igreja. E, tipo, quando isso acontece, a consequência é essa. Deu quantas pessoas mais ou menos lá? Como que foi essa parte do Fora da Caixa? O Fora da Caixa dava em média de 400, 500 pessoas. Isso no interior? No interior, cidade do interior. Em uma praça que não ficava no centro, que não tinha como ir a pé. Na verdade, tinha como ir a pé, mas você tinha que andar um bocado. Entendeu? Uns 4 km e meio. No centro. Mais ou menos. Eu não sei, não tenho uma noção muito. Depende de onde você está saindo do centro. Mas assim... As pessoas iam. E vou te falar uma coisa. Muitas mensagens, você falando isso, muitas mensagens que a gente recebia. Eu recebia muitas mensagens de críticas. É normal. Tá usando circo para pregar evangelho. Você não precisa disso. Não vou usar criatividade. O que você quer que eu faça? Que eu fique na rua só entregando o panfletinho? Não que eu seja contra isso. Sim. Mas, gente... As pessoas... Você gosta de receber panfleto na rua? Ninguém gosta. Você Já foi recebe... o tempo que você gostava, você aceitava. Você recebe para jogar no lixo. Você recebe para jogar no lixo. Então, assim, eu acho que a gente
a sociedade vai mudando, os comportamentos vão mudando, as formas de consumo vão mudando e você tem que acompanhar isso. Então, eu vou utilizar da arte, eu vou utilizar da criatividade para propagar o evangelho. Então, nós recebemos muitas críticas, mas muita. Eu achava o máximo receber essas críticas. Nunca achei assim ruim. Eu falava, muito bacana. Significa que nós estamos fazendo algo novo, que nós estamos rompendo barreiras. O que me importa é que nós terminávamos e tinham pessoas se convertendo, pessoas que estão até hoje lá, entende? Na igreja, na Ibjatibá, servindo. Pessoas que se converteram no Fora da Caixa e começaram a trabalhar no Fora da Caixa, também para ajudar a realizar as atividades. E fizemos até um documentário sobre isso. Foi seu TCC, né? Foi o meu TCC da faculdade. Uau. E dentro da publicidade. Conectando tudo. Então, assim, a ideia era de falar sobre técnicas da comunicação para a propagação do reino mesmo. Então, e aí, mas tem algo que você falou que é o seguinte: as pessoas criticam e colocam limites e barreiras onde não tem. Por exemplo, quanto que vocês gastaram? As pessoas tinham muita preocupação de quanto que nós tínhamos gastado para fazer uma ação daquela. E às vezes eu falava assim, 7 mil reais. Ah, mas aqui na igreja não funciona. As pessoas não dão dinheiro, as pessoas não investem. Blá, blá. Deixa eu te falar que a maior parte das pessoas que estavam no Fora da Caixa trabalhando eram adolescentes, 17, 16, 15, 18 anos, que nem trabalhava. Olha só. Entende? A juventude mesmo. Era a juventude que dependia do dinheiro dos pais. Mas a gente nunca teve problema com dinheiro, sabe por quê? Porque nós entendemos, filho de quem somos. O ouro, que é a riqueza aqui na terra, Deus usou para fazer rua no céu. O ouro não é nada para Deus, entende? Então você entender que é o seguinte, você é filho e você tomar essa posição e você tomar esse assento de filho, de herdeiro, entendeu? E de provisão. E eu estou fazendo algo para o reino, Deus vai prover. Deus vai prover. Então eu falava assim, galera, é o seguinte, olha, a gente vai precisar de mais ou menos, pelos meus cálculos, 7 mil reais. Vamos levantar esse dinheiro. Ok, e eu nunca parei e falei assim, antes de me levantar dinheiro. Não, ok, vamos fazer aqui uma missão. Quanto que cada um vai arranjar? Eu vou arranjar 200, 300, 400, 500, etc. E levantávamos. E quando havia esse movimento, vinham pessoas externas falando assim, quanto que vocês estão precisando? E aí, a gente precisava de tantos reais para poder... tinha uma pessoa que falava assim, o que você está precisando? Eu falei assim, poxa, eu queria fazer algodão doce, pipoca de graça. Eu preciso do algodão doce e da pipoca de graça, porque isso me parece que não vai ser muito barato. Não, isso é por minha conta. Mas Deus... o quê? Fogo de artifício. Não, eu vou juntar com os homens ali, a galera, a gente vai comprar esses fogos de artifício. Eu falava, mas eu quero colorido e não quero com barulho, porque eu sou na cidade interior, perto de granja. Então, sempre aconteciam essas coisas assim. E as pessoas iam contribuindo, as pessoas iam fazendo. Então, quando eu falo de reino, quando eu falo de provisão, ou estou falando de um Deus que é dono do ouro e da prata, e esse não pode ser um impedimento para fazermos as coisas, principalmente dentro do reino. Um dos pontos que você falou, cara, sobre ser criticado. Esse ponto, para mim, é um dos mais importantes que eu vejo quando a gente fala sobre a direção que a gente está seguindo. Se você não é criticado, provavelmente você está no caminho errado, irmão. Se você não está sendo... Porque esses dias atrás eu postei uns conteúdos na minha rede social e, sem brincadeira, William, eu falei dessa forma. Eu estava com saudade de ser odiado. Eu vi. Eu estava com saudade de ser odiado. Mas não é nessa perspectiva de que, tipo assim, poxa, cara, você está querendo causar confusão? Não. É na perspectiva de que, irmão, toda vez que grandes homens e mulheres de Deus estavam sendo fiéis à mensagem que eles carregavam, provavelmente eles estavam numa cova com os leões, numa fornalha, eles estavam sendo odiados pelos próximos. Então, tipo assim, o hater, ele não é meu inimigo. Ele é meu amigo. Essa geração é uma geração cheia de mimimi, é uma geração chata, é uma geração que se dói por qualquer coisa, é uma geração cheia de relatividade, é uma geração que não gosta de ser confrontada,
É uma geração que não gosta de verdade. Ela gosta de ser confortada, massageada. E que o que ela quer é que você diga o seguinte: não tem problema. Não, tá tudo bem. Não, a gente tem que mudar. Meu querido, a palavra ela não muda. A verdade ela não muda. E a verdade ela nos confronta. Sim. Se a verdade confronta, então você tem que confrontar. Então, essa geração, eu sinto que falta muita maturidade espiritual, maturidade em termos de conhecimento de palavra e maturidade emocional. Sim. Porque qualquer coisinha é motivo de se fazer um grande alarde, de cancelar a pessoa, entende? Então, assim, nós temos que confrontar, e a verdade é a verdade, doa quem doer. E eu acho um máximo, eu já falei isso aqui, eu acho um máximo quando estão criticando a minha posição, quando criticam o que eu digo, o que eu faço, isso nunca influenciou meu comportamento. Porque a verdade, assim, eu tenho a seguinte perspectiva, mano. Ou você prefere, ou você escolhe, melhor dizendo, ou você escolhe fazer pessoas fortes, ou você escolhe fazer pessoas felizes. Irmão, existe um alimento que traz vida, substância, existe uma palavra que traz força. Esses dias eu vi um cara falando aqui, falando assim, irmão, eu lasco a vida dos meus filhos. Mas, assim, eu dificulto da melhor forma que eu puder para eles, porque eu não quero que eles sejam pessoas fracas. Então, tipo assim, existe uma mensagem na internet, principalmente no meio gospel, que faz você feliz, que te motiva, que te joga para cima. E, falando a verdade, isso também precisa existir. Porque, irmão, não dá para só ficar batendo nas pessoas. Mas a mensagem que realmente vai transformar e te sustentar num período difícil, no período de tentação, no período do deserto, onde você está prestes a abandonar tudo, a largar, a se corromper, é a mensagem do Evangelho. Hoje, aqui à tarde, o Brendo, que está ali, até estava presente. E para não falar que é mentira, eu fiz isso com ele uma vez também. Esse cara é um jovem que eu já evangelizei algumas vezes. Não sei se você vai lembrar o nome dele, mas é aquele rapaz que eu levei na igreja, levei na clínica. Sim. Não cabe falar o nome dele aqui. E aí, cara, eu encontrei ele ali embaixo e ele me viu, cara. E não tem pra onde correr, cara. Aquele cara, ele me encontra. Pelo menos a cada 2 meses ele tá andando na rua e ele me acha. E a mensagem que eu entreguei pra ele, esse morador de rua veio até mim, sabe? Já com a cabeça baixa. Irmão, ele sabia que eu iria falar alguma coisa com ele. Eu comecei a falar com ele, ele começou a contar as histórias dele, as decepções que fizeram isso com ele, fizeram aquilo. E ele é um conhecedor da palavra, irmão. Então a mensagem foi diferente. Cheguei pra ele e falei assim, irmão, você precisa tomar vergonha na sua cara. Você, irmão, tu não precisa ouvir que Jesus te ama. Você já sabe disso. Você precisa tomar vergonha na sua cara. E aquele jovenzinho ali, ó, tá ali, foi a mesma coisa. Uma vez, a gente lá em Campo Grande, eu cheguei, ele começou a me contar de alguns problemas dele. Eu falei, irmão, toma vergonha na sua cara. Sai desse lugar, irmão. Vira homem. Porque moleque faz ação de moleque. O homem é aquele que tem a capacidade de assumir responsabilidade, de falar bem assim, irmão, eu acredito nessa palavra, eu acredito que Deus tem uma nova vida para mim, mas eu vou me levantar. Para mim, o filho pródigo virou homem quando ele se levantou e foi ter com o pai dele. Porque um moleque não faria aquilo. Sacou? Um moleque ficaria ali, ação de moleque. Mas homem, irmão, homem tem posicionamento, homem tem coragem de fazer o que se faz. Porque homem tem coragem de fazer o que deve ser feito. Então... Mano, crianças agem baseadas no que sentem. Homens fazem o que precisam ser feito. Não é uma direção pela emoção. E vou falar porque eu posso falar sobre isso. Porque sou uma pessoa que lutei contra a ansiedade, crise do pânico, de ter 2 vezes por dia
crise de ansiedade, de ter pelo menos um dia sim, um dia não, crise do pânico, de ser extremamente movido pela emoção. É claro que isso é uma batalha muito grande, que você vence na mente, você vence com ajuda profissional, mas chega um ponto em que você precisa criar uma maturidade também emocional, de forma que as coisas vão acontecer ao meu redor, mas está tudo bem. Porque se eu, como cristão, se tudo coopera para o meu bem, isso que está acontecendo também é para o meu bem. Então, saber dizer tchau para algumas pessoas, adeus para algumas pessoas que você vai ter que abandonar no meio da caminhada, né? Saber se abrir para novos relacionamentos, novas pessoas, saber se desafiar, mudar de lugar. Então, tudo isso é parte de um processo de uma maturidade e que, com o tempo, você não permite com que questões emocionais vai afetar no seu relacionamento com Deus. Sim. Entende? Sim. Eu sou filho de Deus, sei quem sou e tô com Deus sempre. Então, assim, tô agarrado ali. Vai acontecer 1 milhão de coisas ao meu redor, mas as minhas raízes estão em um lugar seguro, que é na rocha, que é Jesus. Que é a história do cedro do Líbano, né? Que ele cresce, a princípio, quando ele está crescendo, as raízes descem e vão ao encontro das pedras e abraçam as pedras, onde também tem água. Então, depois, ele cresce mais para baixo que para cima. Então, depois inicia-se o grande processo de crescimento acima. Então, você pode vir a tempestade que for, mas ele está firme, porque ele não depende da água da superfície, porque ele tem águas profundas. Ele não depende da solidez da terra em cima, porque ele está abraçado na rocha. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que eu abraçar a rocha, que é Jesus, eu vou ter segurança, firmeza, independente da tempestade, e vou ter água, e vou ter alimento, independente do que aconteça aqui, ó, na superfície. Tu vai ter uma história para contar. Mano, sabe qual é a minha vontade? A minha vontade, irmão, é de viver... Como que eu posso falar isso sem ser mais cancelado ainda? A minha vontade, mano, é de estar no mundo. A minha vontade é de pegar todas as menininhas. A minha vontade é de viver um mundo. Essa é a minha vontade. Sabe por quê? Porque é isso que a minha carne clama e pede todos os dias. Mas a diferença de grandes homens que vão viver uma vida extraordinária, épica, aquilo que Deus tem para elas, é assumir a vontade de Deus para ela. Sabe, hoje eu sou casado, irmão, e eu dou graças a Deus por, em 2018, quando eu conheci minha esposa, não ter escolhido as minhas vontades. Joga fora as suas vontades. Cancela as suas vontades. Porque, tipo assim, irmão, a vida que agora eu vivo é a vida de Cristo. E isso traz tanto refrigério para minha alma, assim, porque esses dias, cara, eu me peguei, assim, no canto de casa, chorando. E sabe por quê? É muito engraçado isso, mano. Eu me peguei chorando, mano, porque naquele dia, mano, eu tive orgulho do homem de Deus que eu estava me tornando. De ser um pai responsável, de ser um esposo fiel. E eu comecei a chorar e falei, Jesus, obrigado. Eu me tornei esse homem porque eu decidi escolher viver o que o Senhor tinha para mim. É muito mais, sabe, do que só o porvir, que já vai ser algo extraordinário. Mas olhar para mim e sentir assim, cara, tô no caminho certo, tô virando um homem de verdade, sabe? Obrigado, Jesus. Foi essa sensação que eu tive. Porque, poxa, é tão triste quando você olha para trás assim e vê famílias sendo desfeitas, quando homens assumem papel de moleques, sabe? Tipo, famílias que são... Aí a criança nasce num lar estruturado, pai e tudo mais, e aquela bagunça. E, cara, em Cristo eu consigo ser alguém
tipo assim, maneiro, sabe? Tipo, 10. 10 não, 9, vamos lá. Que é só na eternidade, mas tipo assim, pô, véio, tô gostando desse caminho que eu tô trilhando. Olho pra trás assim e vejo bons frutos, sabe? Tipo, e é só graças a ele, porque se fosse pela minha vontade, ixi, já tinha dado ruim. Nessa geração se ouve muito a seguinte frase: faça o que te faz feliz. Faça aquilo que te faz bem. Só que existe um perigo muito grande em cima disso, né? Porque o que deixa um serial killer feliz? O que deixa um pedófilo feliz? O que deixa um dependente químico feliz? É tudo que vai destruir eles. Vai destruir a vida deles e de outras pessoas. Você não tem que fazer aquilo que te faz feliz. Você sabe que... Você acha que eu gosto de acordar às 6 horas da manhã? Eu acordo porque eu preciso acordar às 6 horas da manhã. Porque eu tenho que acordar às 6 horas da manhã. Então, assim, nem tudo na vida você faz só porque você gosta ou te deixa feliz. Você faz porque precisa ser feito. Você vai abrir mão de algumas coisas porque precisa abrir mão. Você vai viver algumas coisas porque você precisa viver aquelas coisas. Você vai deixar alguns desejos porque você precisa deixar aqueles desejos. É você ter a mente mais forte do que suas emoções. Ter, às vezes, a razão acima da emoção, dos desejos, da vontade. É você saber para onde você está indo. Quando você sabe para onde está indo, você tem uma direção, você faz o que é preciso para chegar ali. Total, mano, porque é mais sobre a missão. Você falou sobre o evangelismo contagiante. Eu lembro que hoje eu lidero, né, o Dispersal, que é um evangelismo da igreja também, da nossa igreja, Alma Church. E, mano, quantas vezes eu já fui pra rua evangelizar as pessoas sem vontade nenhuma? Quantas vezes eu já fui pra rua, às vezes mal, cara. Assim, e não é mal num aspecto espiritual de oração, porque o jejum tava em alta, orando, mas aflito. Mas quando a gente entende que eu não posso me mover por essas emoções, por esses sentimentos, mas eu me movo em cima de uma visão, de uma missão, de algo que eu acredito de verdade, a gente para de ser jovens, uma geração tão inconstante. Sabe por quê, mano? O que eu mais vejo, assim, ó, são pessoas. Aí depois. Tipo, alto índice de entrega, depois péssimo índice de entrega. Isso é muito ruim, mano, porque é uma geração que não tem continuidade. Uma geração que não vai deixar um legado, que não vai deixar algo tipo, nós construímos isso. Porque uma casa não é feita com tijolo, irmão. São com vários tijolos, é uma obra. Então, é muito mais sobre a continuidade, a persistência, a fidelidade do que sobre a velocidade. Esses dias me perguntaram, cara, quando você quer assumir um ministério assim e tal? Eu falei, irmão, eu só quero aprender. Eu só quero estar nesse lugar agora de dependência, de caminhada, de construção. Porque não é sobre ser um pastor de 25 anos. E, nossa, não. É sobre finalizar uma vida com Deus. É sobre finalizar essa corrida e poder falar bem assim, fui fiel ao Senhor até o fim. É sobre isso, mano. Então, tipo, a nossa geração precisa muito mais se atentar para isso, sabe? Para caminhada, por essa corrida que vai se estender. Poxa, eu não tenho vontade, eu estou mal, mas, tipo assim, preciso sim consertar, parar, analisar, mas espera aí, eu não posso parar, eu preciso descansar um pouquinho. É uma fase mais turbulenta do meu voo, eu vou dar uma estacionada, eu vou ficar um pouquinho aqui no automático, descansar. Mas eu não posso parar esse voo, porque tem muitas pessoas a bordo que precisam de mim. Cara, você tem que ver quando eu recebo de vez em quando algumas mensagens, sabe? Tipo assim, cara, comecei a evangelizar na minha escola. Cara, li seu livro, estou começando um trabalho com jovens, estou fazendo uma célula com jovens através do seu livro e tal e tal. Aí eu olho para trás assim e falo, meu Deus, tipo, que responsa, sabe? Tipo, agora se eu parar, se eu vacilar, se eu não der continuidade, não é mais só sobre mim. É sobre
uma geração, sobre pessoas que eu toquei, que eu, sabe, inspirei. E agora o meu peso é muito maior. Então, uma geração que precisa dar continuidade, sabe? Uma geração que precisa... eu acho massa avivamento, eu amo avivamento, mas avivamento, ele é constante, sabe? Todos os dias, pessoas renunciando aos seus pecados, irmão, e marcha. Avivamento não é um culto, é uma vida. É todos os dias, é de porta fechada, dentro de casa, no quarto, é na rua, no trabalho. É o coração em chamas por pessoas, pelo reino. E as pessoas associam avivamento a apenas um encontro de pessoas em um culto, em uma vigília. Então, e elas correm atrás desse avivamento, desses encontros, mas porque elas não que seja um problema você se reunir com as pessoas em um momento assim, são várias brasas que se juntam, mas você já tem que chegar queimando, entende? Não é... Às vezes eu vejo assim, algumas pessoas que são apagadas. Eu vou ali para tentar me incendiar. Incendiou, foi embora e apagou. Então, mano, você falou uma coisa muito importante, que é sobre as nossas emoções impedirem de fazermos algumas coisas que são importantes. Eu preciso te contar algo sobre isso. Então, você sabe que eu sou apaixonado pelo CrossFit, né? Tem 6 meses, mas sou apaixonado já. Mas um dia eu estava no treino e tem se chama LPO, né? Que é levantamento de peso olímpico. Existe um exercício que se chama snatch. É o que me humilha. E aí, eu estava um dia tentando fazer o snatch, eu peguei a barra. Na verdade, já tinha várias aulas que eu tentava fazer snatch. E eu estava nervoso, porque eu não conseguia jogar a barra para cima no snatch. E não importa o peso, não dava. Aí um dia, o Vitor, que trabalha no cross também ali, junto com o coach, ele chegou para mim e falou assim, deixa eu ver você fazendo isso daqui. Aí ele falou, faz. Aí eu peguei, joguei a barra para cima, ele falou assim, tá, vamos lá. Primeira coisa, você está respirando. Eu, como assim? Não vou respirar? Não, olha só, você coloca a mão na barra, você começa. Você começa a respirar. Você está respirando na hora errada. Primeira coisa aqui, barra no chão. Puxa o fôlego, prende. Joga a barra para cima. Jogou a barra para cima, solta. Prende, desce a barra. Aprenda a respirar na hora certa. Aí ele vai lá, faz. Eu joguei a barra para cima, eu consegui. Eu fiquei doido. Eu falei, gente, por quê? Eu estava desesperado. Eu vou conseguir, não vou conseguir. Sabe aquela emoção? Calma, se concentra, respira. No outro dia, eu fui fazer remo pela primeira vez. Eu comecei a fazer remo porque eu tenho uma história com o mar e, enfim, um trauma com relação ao mar e tenho um medo do mar em si. Não da praia na beira de mar, não, do mar. Eu falei, vou fazer remo. Alto mar, né? Porque eu vou pro alto mar e eu vou enfrentar esse medo ali e tal. Então, no primeiro dia que eu fui do remo, o professor falou assim, o instrutor ali, você tem que... tem o batismo, você tem que pular na água e tal. Para todo mundo, legal, beleza, pulou. Eu tava de colete. Mas para mim aquilo não era tão simples. Mas eu não vou falar, não é tão simples para mim pular na água. Então, ok, eu fui o último a pular. Só que quando eu pulei, eu comecei a me debater, porque eu sei que estava numa região funda. Comecei a debater, e percebi que eu estava afundando mesmo de colete. E naquele momento eu lembrei do dia anterior que o Vitor falou, prende o ar e solta o ar. Você só tem que se acalmar. Naquele momento eu prendi a respiração, comecei a soltar, comecei a boiar. Então eu falei, às vezes, cara, a gente só tem que descansar. Respirar e boiar. Saber que Deus está cuidando de tudo. Às vezes, Deus está você está se debatendo num problema, numa coisa. Só respira, calma. Você vai boiar. Vai passar. Ou então respira e joga o peso para cima. Entende? Confia, descansa. Então, quando a gente aprende a não permitir que as emoções e a agitação impeça de fazer as coisas, nós vamos boiar, nós vamos jogar o peso para cima, nós vamos conseguir administrar coisas que a gente achava que não era possível. Hoje eu falo assim, eu vou pro remo doido para ver baleia agora. Entende? Para quem tinha medo do mar, agora eu quero ver baleia. Eu vou pro snatch e falo, quero aumentar o peso disso aqui. Entende? Porque depois que eu vi que eu consigo e que é possível, porque eu simplesmente aprendi a respirar e ganhar confiança naquilo ali. Deus está cuidando de tudo, mano. Na vida, isso eu levei para a vida.
Porque como uma pessoa que lutou durante anos contra a ansiedade, saber que na hora que você pega na barra e você começa... Isso é ansiedade. A ansiedade nos impede de fazer muita coisa. Então, quando você aprende a respirar, confiar e descansar, você consegue fazer as coisas, mano, que você achou que você não ia conseguir. Esses dias eu vi até um vídeo bacana seu, falando, cristão tem ansiedade. E foi muito bacana sobre o que você compartilhou no vídeo, sabe? Tipo, pode falar, melhor ainda do que eu, que você que fez o Não, vídeo. é isso, cristão tem ansiedade. Na verdade, não tem problema nenhum. Todo mundo nessa geração quase tem ansiedade, porque a velocidade no mundo, a quantidade de cobranças, de coisas a se fazer no menor tempo possível, te fazem chegar a esse ponto de ter ansiedade. Então, só que uma questão é o seguinte, é diferente você ter ansiedade do que você ter crise de ansiedade. A ansiedade todo mundo tem, é algo que Deus criou e colocou em você. Até como, se você for estudar isso, você vai entender como um sistema de defesa sua, do seu corpo. É sobre Então, o transtorno, né? quando se torna um transtorno, é um problema. Entende? Ansiedade, não tem como. Tu fala assim, tem como acabar com a ansiedade? As pessoas perguntam. Não tem como. Porque é algo que está em você e está em todo mundo. A questão é quando ela se torna um transtorno. É tipo assim, como se fosse a alegria, a raiva. É a administração disso, né? Da ansiedade. Peraí. Não estejais ansiosos, sabe? Tipo, acreditar em Deus, esperar que Ele realmente vai nos proteger, abençoar, mudar essa estação, tudo vai... não deixar isso... tipo, igual quando a gente fala sobre idolatria, né? Idolatria, a gente estava falando esses dias sobre... com um rapaz sobre pornografia. E aí, tipo assim, não é uma questão apenas de uma ação, mas é quando isso se torna um ídolo para você, que passa por cima da vontade de Deus. Então, assim, não comparando, mas fazendo uma simulação. É como se realmente a ansiedade, a preocupação passasse por cima da vontade de Deus. Isso é um problema. Esse é o transtorno, eu vejo assim. Correto? Sim, o problema é que a ansiedade ela se torna um transtorno quando você permite com que ela direcione a sua vida. Então você já não sabe mais lidar com nada, não sabe lidar com as situações, não sabe lidar com suas emoções, aí ela vai se tornando crises, entende? Vão se tornando crises. Então, como cristão, eu também preciso, eu falo assim, na minha questão com ansiedade, o versículo da Bíblia que mais me pega, que mais me gerou transformação foi: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu estou em uma situação, é porque aquilo está cooperando para o meu bem. Se eu perdi algo, aquilo está cooperando para o meu bem. Se eu ganhei algo, está cooperando para o meu bem. Tudo está cooperando para o meu bem. Independente se eu entendo ou não, está cooperando para o meu bem, porque eu acredito na palavra. Exato. É sobre isso, cara. A gente vai passar por essas situações. Poxa, eu nunca tive assim um transtorno em si de ansiedade. Mas antes dessa obra aqui, logo no início, cara, começou a me bater um pouco, mas é esse equilíbrio, sabe? Tipo assim, peraí, eu não sei como vai ser, a situação é essa, o cenário é esse, mas, irmão, existe algo que rege tudo isso aqui, que governa, que o que eu preciso é confiar. Tem uma passagem de 2 Crônicas 20 que fala muito comigo. Quando 3 povos se levantam contra Josafá, rei de Judá. E, cara, tipo assim, Josafá já tinha vencido um inimigo, até 2. Mas 3, irmão, vindo contra ele, era absurdo. Era absurdo. E a palavra fala, no capítulo 20, que Josafá teve medo. Olha só, um homem de Deus, um homem que tinha experiência com Deus, que já tinha vencido algumas batalhas, ele fala, Josafá teve medo. Só que Josafá, ele correu do seu inimigo? Não. Correu para os pés daquele que podia ajudar ele, do próprio Deus. E o Senhor falou, calma, essa peleja é minha. Irmão, absurdo. E o final dessa história, tipo assim, só para finalizar o final dessa história, Josafá não teve que levantar uma espada, não teve que levantar um escudo. Ele só teve que levantar um altar de adoração a Deus. E tudo se resolveu. Então, esse é o segredo, sabe? Para a ansiedade, para algumas coisas que vêm tentar nos derrubar. A ansiedade, quando você tem um transtorno, quando você tem um problema com isso,
eu vou ser sincero com isso. Não adianta você só ficar orando, não. Vou orar para isso aí. Não, eu vou só ler a Bíblia para isso. Isso faz parte do processo. Mas vai buscar ajuda também profissional, vai buscar ajuda psicológica. Eu fiz tratamento. Sim. Faço 2 anos de terapia. Hoje, graças a Deus, eu não tomo nenhum tipo de remédio. Nem para ansiedade, pânico, nada. Entende? Mas são 2 anos de terapia. Mas quando eu olho para a palavra também, é muito complicado julgar com relação a isso, porque quando eu olho para Jesus no jardim de Getsemane, o que Jesus estava sentindo ao ponto de suar sangue? Sim. Entende? Imagina a angústia que ele estava sentindo. O que ele estava sentindo ali? Aí quando eu vejo Elias no deserto, o cara super corajoso, brutão, do nada, eu quero morrer. Levanta e come, anda, entende? Agora que uma mulher está fazendo isso com você. Então, assim, você vai ver que grandes homens de Deus na Bíblia, assim como Jesus, passaram por momentos de grande aflição. Sim. Mas Jesus saiu dali, levantou, cumpriu sua missão. Elias teve aquele momento dali, levantou, saiu daquela situação, superou aquela situação, seguiu sua missão. Então, assim, você passar por momentos de muita dor, de muita angústia, esse não é o problema. É você saber sair disso também. E você não pode viver dentro daquilo ali. Chegou a hora, ó, levanta, come e anda. Ou levanta, vai pro Calvário. Não foi fácil para Jesus, mas ele cumpriu a missão. Sim. Entende? Porque tem muitos filhos esperando por essa redenção. Exato, cara. Eu acho que é sobre isso. É entender que precisa ser feito aquilo que, irmão, é a sua missão. Tipo assim, cara, tô desse jeito, beleza, respira, toma uma aguinha aí, irmão, bora, marcha. Esses dias eu tava falando com a minha esposa, foi o quê? Foi segunda-feira. Toda segunda-feira, irmão, que é o dia mais pesado, né, assim, começar a semana e tudo mais, chego pra ela e falo bem assim, você está preparada pra melhor semana da sua história? Pra semana mais épica? Não aconteceu nada. Eu falei, não aconteceu aos meus olhos, mas eu já tô declarando. Então, tipo assim, esses dias eu investi num projeto, né? E, tipo, precisando de muita coisa, de muito recurso para conseguir fazer. Irmão, preparado para a melhor semana da sua história? Porque eu tô. Então, quando nós falamos de ser, de certa forma, participante do resultado da sua história, é sobre isso. É sobre você falar, irmão, o que cabe a mim, irmão, plantar essas sementes, ir lá e orar, vai cair fogo do céu, vai ter um milagre, vai. Mas a minha parte é essa. Então eu vou fazer e o Senhor vai suprir essa necessidade, essa situação vai mudar. Acho que isso resume tudo que a gente conversou hoje. Porque as suas emoções não são os seus guias. Jesus é o seu guia. O que você está sentindo não define aquilo que você é. Não define para onde você vai. Você tem que ter certeza e bem claro na sua mente qual é o seu propósito. Para onde você está indo. Filho de quem você é. Vai vir os momentos de angústia, os momentos de se trancar no quarto, de chorar, os momentos de tristeza, de grandes angústias, mas tudo bem, isso vai acontecer, como acontece com todo mundo, mas existe um momento, o tempo certo, Eclesiastes 3. Agora é hora de levantar. Entendeu? Existe tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe uma estação para todas as coisas. Ok, esse foi o seu momento de chorar. Agora se levanta, anda, segue para o alvo. Segue para a missão, para o seu propósito. As suas emoções não podem ser seu guia. Jesus tem que ser o seu guia. Como diz o William, marcha. Marcha. Mano, muito obrigado. Passou muito rápido. Gratidão por iniciar esse primeiro episódio com você. Esse foi o Off Jesus de hoje. Então, Deus te abençoe. Muito obrigado, irmão. Valeu, pessoal. Valeu, Jonatas. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Valeu, mano.